Olá, minhas seguidoras, meus seguidores do canal Enfermeira Clara Educa. No vídeo de hoje, dando sequência na série Doenças Crônicas, vou falar sobre hipertensão arterial sistêmica, ou seja, a pressão alta. Gente, a pressão alta é a primeira causa de morte no Brasil. Então, nós precisamos conhecê-la e tratá-la adequadamente. Vou começar falando para vocês do funcionamento dessa doença, ou seja, da fisiopatologia. Então, vamos lá. A pressão alta significa um aumento na pressão das artérias. Como se traduz esse aumento? O nosso coração, ele é uma bomba, né? Ele é um órgão oco, porém ele trabalha como uma bomba, né? Mandando sangue para todos os vasos sanguíneos. Então, o nosso coração bate, faz força e manda sangue para todo o nosso corpo. Quando a pessoa ela tem uma alimentação inadequada, muito rica em gordura, muito pobre em fibras, ou que a pessoa faz uso, né, de bebida alcoólica, excesso de sal, está com sobrepeso, obesidade, o que vai acontecer nos vasos sanguíneos? Então, eu quero que vocês imaginem o sistema vascular dos vasos e artérias como se fossem canos de água. Conforme a pessoa vai ingerindo alimentação inadequada, rica em gordura, essa gordura, este sal, ele vai provocando duas situações nesses vasos. Ele vai sendo depositada a gordura na parede dos vasos. Ateromas. São placas de ateromas que vão ficando na parede do vaso e vão diminuindo a circunferência dele, vai estreitando a parede do vaso. Então o sangue ele vai tendo dificuldade de passar. Por quê? A parede do vaso ela está estreita e está estreita pelo acúmulo de gordura depositado nessa parede. Além disso, o excesso de sal ele faz com que a parede do vaso, artérias e veias se torne mais rígido e também que a pessoa, ao consumir alimentos com muito sal, ela toma muita água e aí aumenta muito o volume dentro do organismo para o coração trabalhar com esse volume. Com aquele princípio de que o coração ele é uma bomba, o coração vai fazer força para mandar o sangue para todo o corpo e ele vai ter que lutar contra essa resistência, porque ao longo dos vasos tem pontos que estão ocluídos, que estão com diâmetro menor. E o coração fazendo mais força para trabalhar, fazendo maior pressão na parede dos vasos, vai ter o aumento dessa pressão. E o aumento dessa pressão é tido como hipertensão arterial, porque é nas artérias. Então, por isso tem esse nome, hipertensão arterial sistêmica. E por que é sistêmica? Porque pega o sistema todo. No coração, nós temos as coronárias, que são vasos, né, arteriais, que recebem esse nome porque parece que coroa, né? Ele tem uma forma de coroa sobre o coração. Então, por isso, coronárias.
As coronárias são bem fininhas. Então imaginem vocês para o sangue passar dentro desses vasos estreitos é mais difícil ainda. Então quanto maior a força que o coração faz para mandar o sangue para todo o organismo, pior a pressão dele, ou seja, vai estar mais aumentada, levando à hipertensão. Agora, sabendo a fisiopatologia, né, como funciona a doença, a gente precisa saber, né, o que causa essa doença, né? Por que ocorre? Eu já expliquei aqui, né, já dei um spoilerzinho, mas falando bem claramente, quais são os fatores? Fatores como sobrepeso, obesidade, alimentação rica em gordura, né? Os famosos fast foods, que são aqueles alimentos rápidos, né? Hambúrgueres, batata frita, carnes gordurosas. Então pensem que ao longo de uma vida, se alimentando assim, a pessoa vai aumentando o depósito dessas gorduras nas paredes arteriais, levando à hipertensão. Além disso, tabagismo, alcoolismo, todos esses fatores vão contribuir para o aumento da pressão arterial. Outros fatores genéticos, então na sua família tem pessoas de primeiro grau, pai, mãe, né, irmãos que são hipertensos, foram hipertensos, aumenta a probabilidade de você ser hipertenso também. A falta de exercício físico também leva à hipertensão. O estresse também leva à hipertensão. As pessoas que são afrodescendentes, elas também têm maior predisposição genética para a hipertensão. Então, os fatores que aumentam o risco para hipertensão são esses. Agora, uma outra pergunta é: como que se faz o diagnóstico, né? Como eu sei que eu tenho hipertensão? Então, gente, é importantíssimo que todas as pessoas com idade superior a 18 anos façam a mensuração da pressão arterial pelo menos a cada ano, uma vez por ano, para ter ideia se é ou não hipertenso. Se a pessoa tiver o resultado de hipertensão, convém que ela faça a medida da pressão arterial mais do que uma vez. Por quê? Uma tomada de pressão arterial não é suficiente para determinar se a pessoa é ou não hipertensa. Então, se faz necessário que seja ferida a pressão arterial dessa pessoa mais vezes para que se tenha um diagnóstico. Sinais e sintomas da hipertensão. Assim como o diabetes, a hipertensão, principalmente na fase inicial, ela é assintomática. Ou seja, ela não tem sintomas. Principalmente quando a pessoa é mais jovem. Por quê? O organismo tem uma resposta mais depressa à subida da pressão arterial, bem como os vasos e artérias, eles têm uma maior elasticidade. Então o coração manda o sangue, faz a força e o vaso consegue dilatar. O sangue passa e a pressão acaba voltando para um nível normal. Com o passar dos anos, com a idade, principalmente após os 40 anos, a parede dos vasos sanguíneos, veias e artérias se tornam menos flexível.
Ou seja, eles perdem um pouco dessa capacidade de distender. Então o coração tem que fazer mais força para mandar sangue para todo o corpo. Essa força aumentada na parede das artérias faz a pressão subir para índices maiores, levando à hipertensão. Então, como os sinais e sintomas eles não aparecem no início, quando a pessoa descobre que é hipertensa, ela já tem estado hipertensa há muito tempo. Agora, quando ela começa a ter os sintomas, quais são? Geralmente, vertigem, dor de cabeça na região da nuca, região occipital, às vezes dificuldade para pensar e mal-estar geral. Então, são os sintomas quando a pessoa já tem a hipertensão instalada e essa pressão já é alta. Como nós estamos agora falando sobre valores, eu vou dizer para vocês quais são os valores tidos como normais da pressão arterial. Antes, porém, eu quero dizer que cada indivíduo ele tem a pressão arterial de acordo com a sua própria pessoa. É difícil determinar a pessoa que é hipertensa por valores estabelecidos totalmente pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, é muito individual, porém, existe sim valores que determinam ali o que é chamado de normal, né? Então, até um tempo atrás, a gente dizia que hipertensão era quando a pressão estava acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio, ou seja, 14 por 9. Agora, a Sociedade Brasileira de Cardiologia pede que a gente acenda um sinal amarelo quando a pessoa tiver com 120 por 80 milímetros de mercúrio, tá? Ou seja, 12 por 8. 12 por 8 não é hipertensão ainda, seria pré-hipertensão. Então já é um sinal de alerta para que a pessoa faça a aferição da pressão arterial com mais frequência e verifique se realmente ela está hipertensa ou se foi somente um pico hipertensivo. Por que eles diminuíram o parâmetro nos valores? Justamente para as pessoas já estarem em alerta e fazerem o diagnóstico mais precocemente possível. Agora, uma outra pergunta, né? O que pode acontecer se a pressão subir demais? Qual é o risco que traz a hipertensão em valores altíssimos? Olha, a pessoa pode ter um acidente vascular encefálico, mais conhecido por AVC ou derrame. A pessoa pode ter um infarto, ou seja, a hipertensão é uma doença grave e quando ela está em índices muito aumentados, é sinal de emergência, precisa passar no pronto-socorro, ser medicado. Então, como que se faz o diagnóstico? Um deles eu já falei, aferição da pressão arterial. Porém, é importante levar em consideração alguns elementos para se aferir a pressão arterial. Primeiro, é importante que a pessoa faça essa medida de preferência sempre no mesmo horário. Não exatamente assim, 9 horas da manhã, todo dia 9 horas da manhã. Não, se mediu de manhã, continue fazendo a mensuração
até, né, no mínimo 7 dias, de 7 a 10 dias, sempre de manhã. Se escolheu à tarde, sempre à tarde. Se escolheu à noite, sempre à noite. Outras maneiras de fazer o diagnóstico, além desse, é você fazer um mapa da pressão arterial, né? Que é aquele exame onde a pessoa vai ficar medindo a pressão arterial, né, continuamente, para ver se realmente ela está hipertensa, tá bom? Então, passando pelo médico, ele vai solicitar esses exames. A prevenção, né? O que fazer para a pessoa não ficar hipertensa ou manter a pressão arterial dentro dos parâmetros estabelecidos como normais. Então, primeiro eu volto no MEV, né? Então, assim, mudança no estilo de vida. A alimentação, ela tá sempre encabeçando essa lista, né? Então, a alimentação menos gordurosa, menos processada, mais natural. Então, o que seria uma alimentação menos gordurosa, né? Então, evite frituras, batata frita, tudo frito. Dê preferência para fazer cozido, assado, com menos óleo, tá bom, gente? O fast food também, junk food, né? Comida lixo, né? Comida rápida, que são os hambúrgueres, né? Toda o salgadinho, o salgadão. Por quê? Tudo isso tem muito excesso de sódio. Sódio é o sal. E não só nesses alimentos. Às vezes a gente tem alimentos que são doces, mas que tem sódio na composição. Então é importante, né, ao ir ao supermercado, às compras, deem uma olhada na quantidade que está escrito de sódio naquele alimento, porque vai subir tua pressão arterial, tá? Além, né, de você pensar melhor nessa alimentação, incluir mais verduras, mais legumes, mais frutas, tomar mais água, tem também a questão do sobrepeso, que vem associado com a alimentação. Então, se você está sobrepeso, se você tem obesidade, se a circunferência abdominal está maior do que a prevista, é importante mexer na alimentação, procurar a nutricionista, entrar com uma reeducação alimentar. A pessoa que é tabagista, né? Então, o ideal, pare de fumar ou diminui, né, o número de cigarros por dia. A pessoa que tem aquele hábito diário de tomar bebida alcoólica, destilado ou não, né, reduzir, porque o álcool também provoca aumento da pressão arterial. A pessoa que não pratica esportes, né, o esporte ele vai dar um condicionamento cardiopulmonar melhor para a pessoa, vai fazer com que haja maior elasticidade dos vasos, das artérias e das veias, e com isso facilite a passagem do sangue através das artérias e o coração trabalhe fazendo menos força, e com isso a pressão arterial ela tende a diminuir. Então, todos esses cuidados que são básicos e podem ser realizados em casa podem contribuir para a normalização da pressão arterial. Caso não seja suficiente a terapia não medicamentosa, é necessário que o paciente faça uso das medicações. E como é uma doença crônica, esse paciente, essa pessoa, ele não vai poder dizer assim, minha pressão está normal, hoje eu não vou tomar o medicamento para pressão. Não, gente, a pressão está normal porque ele está tomando o medicamento. No momento que ele para de tomar, a pressão arterial, ela retoma, porque é uma doença crônica. Não vai, ela é incurável. Quando a gente fala doença crônica, cronicidade, se diz algo que é para a vida toda, é incurável. Então, daí a importância de estar sempre
fazendo uso da medicação, bem como mantendo a alimentação adequada. Nós sabemos, né, eu sei, que é difícil você se manter sempre comendo de acordo com essa alimentação tão restritiva. Mas assim, se você tem essa restrição e obedece essa alimentação, um dia ou outro, numa festa, algo assim, você comer um alimento que é mais gorduroso, uma comida que é imprópria, um pouquinho mais de sal, não vai fazer tanta diferença no seu organismo, tá? Agora, se torna-se um hábito, por exemplo, a semana tem 7 dias, 5 dias você come de maneira incorreta, gente, aí não vai funcionar não, tá? Então, é importante que você faça o uso dos medicamentos e mantenha também o MEV, né? A mudança no estilo de vida. Algumas pessoas também dizem, agora eu já estou tomando remédio para pressão, posso comer o que eu quiser, posso beber o que eu quiser. Não, gente, porque o problema está lá instalado. A pressão arterial, ela não vai ser modificada pelo medicamento a ponto de você poder comer de tudo, não fazer exercício nenhum e com isso a medicação vai conseguir controlar. Pelo contrário, às vezes vai ter que aumentar a dose, entrar com outros medicamentos associados a esse para que você possa dar conta da pressão arterial. E se a pressão ela continuar subindo e se mantendo alta, você vai ter problema renal, você vai ter risco maior para o infarto, para o AVC, enfim, não vale a pena brincar com a pressão. Por hoje é só, né? Eu já passei aí do tempo, né? Ficou um vídeo longo. Mas provavelmente em outro vídeo eu vou estar falando um pouco mais sobre hipertensão, pressão alta, porque é um assunto que precisamos conversar, precisamos controlar para que não haja um número tão alto de mortalidade. E por hoje é só.